E aí, suave? O vídeo de hoje é uma parceria com o canal Normose. O Normose vai ajudar a gente a compreender melhor todas as conspirações que cercam o termo globalismo. Isso é importante porque esse cara aqui, o Ernesto Araújo, que é o homem que define a política externa brasileira, ele não para de falar no tal do globalismo. Seja lá o que isso for, esse negócio está ditando os rumos do país. Quando o Ernesto Araújo, aliás, virou chanceler e saiu por aí falando em globalismo, especialistas em relações internacionais reagiram. Ao Estadão, o professor Davi Magalhães escreveu: "Foi Milor Fernandes quem disse certa vez que as ideias, quando envelhecem nos Estados Unidos e na Europa, vêm se aposentar no Brasil. Complemento, quando elas chegam aqui, de andador e fralda geriátrica, são recebidas como se tivessem saído da maternidade. Como se percebe, globalismo é uma dessas ideias muito velhas, que o Brasil trata como se fosse novidade. Hoje, a gente vai entender o que é globalismo, de onde ele veio e o que tudo isso diz sobre o Brasil. Eu deixo desde já o nosso muito obrigado ao canal Normose, que vai guiar a gente nessa viagem. O Normose merece a sua atenção e tem feito muito para denunciar o obscurantismo desses tempos. Você pode dar uma olhada no canal e se inscrever, mas só se você quiser. Uau, que missão responsa. Falar de globalismo e olavão, mas Milor tem razão. O globalismo é uma ideia velha e desmemoriada que o Brasil tratou de atualizar. O globalismo é a crença de que existe uma elite política e empresarial que senta numa mesa secreta poderosa para decidir tudo e que tem como grande objetivo destruir os países para criar um só governo mundial. Parece tão sedutor acreditar nisso que há mais de 100 anos é essa mesma história que é repetida por diferentes nações, sempre cheia de meias verdades. Conhecida como os Protocólogos dos Sábios de Sião, a primeira lenda global é russa e foi criada pela polícia do czar no final dos anos 1800 e dizia que um grupo rico de judeus estaria fazendo reuniões na cidade de Praga para determinar o destino do mundo. Para tal, a polícia produziu um livro dito secreto, sem autor, impresso aos milhares e distribuído primeiro na Rússia e depois em toda a Europa Ocidental. Durante muitos anos, todo mundo acreditava nos sábios controladores, e foi só em 1970 que a verdade veio à tona. Não tinha sábio nenhum, Sião nenhum e nada do tipo. E a lenda, basicamente, era um plágio de várias obras misturadas, entre as quais vale o destaque do livro do escritor francês Maurice Joly, que escreveu em 1864 Os Diálogos no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, um livro de humor que criticava o imperador Napoleão III e foi apenas adaptado para a Rússia. Mas daí já não adiantava desmentir o boato. Uma mentira jogada no ar é como assoprar um dente de leão. Nunca mais voltamos à forma original. Dali pra frente, essa história vai circular com muitos nomes: Illuminati, Quarto Reich, maçonaria, Círculo de Bilderberg. Enfim, essa ideia do povo judeu controlador, entre outras coisas, foi usada na elaboração inclusive do próprio nazismo. Mas não sem antes, é claro, ganhar um verniz de filosofia. Entre vários autores que beberam dessa fonte e estudaram Maurice Joly e os Sábios de Sião, o maior foi René Guénon, fundador da filosofia perennialista. Uma filosofia que acredita no domínio total de uma elite anticristã e que prega uma filosofia, abre aspas, contra todas as formas tradicionais de conhecimento, estéticas, políticas e espirituais dentro da sociedade. E para isso, somente a destruição traria uma verdade absoluta. Essa verdade, segundo Guénon, estaria perene e presente em todas as principais religiões antigas do mundo. As contemporâneas, portanto, merecem ser destruídas. Maçons, kardecistas, teosofistas, ateus, é claro, e até católicos modernos estariam todos corrompidos pelo tal evolucionismo darwinista e por ideias marxistas socialistas que estariam destruindo a sociedade ocidental. Portanto, seria preciso a busca de uma destruição total para a reconstrução mística, que seria conduzido por certos guias, os homens espirituais. Uma classe de pessoas puras e iluminadas pela suposta intelectualidade mística e espiritual e que deveriam conduzir as populações inferiores. No entender desses homens espirituais, as religiões oficiais são apenas uma forma superficial de vida. E somente os perenes alcançam um nível superior de conhecimento. Por isso que esse tipo de filosofia cria uma sensação de poder e isolamento cada vez maior.
Para os perennialistas, as sociedades sempre foram divididas em castas, e por isso as grandes culturas tradicionais estariam ruindo a partir de agora, porque pessoas de castas inferiores, como servos ou mercadores, estariam assumindo o poder político, e assim as sociedades estariam fadadas ao fracasso. Você tá sentindo o cheirinho de onde essa teoria vai parar, não é? Pois bem, dos 3 autores perennialistas mais famosos, René Guénon desenvolveu uma paranoia patológica, foi internado e terminou a vida defendendo o antissemitismo, criando toda uma escola de teóricos da conspiração. Julius Evola tornou-se um entusiasta de Mussolini e o fascismo italiano, foi colaborador da SS nazista e o principal teórico do neofascismo europeu do pós-guerra. Fritjof Schuon, por sua vez, teve destino ainda pior. Em 91, Schuon deixou sua comunidade islâmica que havia criado nos Estados Unidos quando foi levado aos tribunais, acusado de abuso de 3 adolescentes nas cirandas místicas que promovia. Apesar da acusação ter sido retirada, as suspeitas continuaram e o escândalo destruiu a reputação de Schuon, que se retirou do debate público. Há uma exceção positiva entre os perennialistas e ele é bem famoso, Aldous Huxley, de Admirável Mundo Novo, que é autor também de filosofia perene e não terminou trágico como os outros. Mas, talvez, nesse momento você esteja se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com o globalismo do início do vídeo? Eu falei tudo isso porque assim, o perennialismo é a origem e a formação intelectual de um dos homens espirituais infelizmente bastante conhecido no Brasil dos dias de hoje, Olavo de Carvalho. A bem da verdade, por quase 30 anos, foram essas as teorias por trás de Olavo, o perennialismo. E é ele, o grande importador dessas ideias para todo o Brasil. Já viu rico namorar pobre? No final dos anos 60, Olavo começou a ganhar a vida como jornalista, mesmo sem ter terminado o primeiro grau. No início, ele militou no Partido Comunista Brasileiro, o PCB, mas logo depois de alguns anos se entregou por completo ao esoterismo místico. No final dos 70 e início dos 80, Olavo foi colaborador da revista Planeta, principal órgão de divulgação de espiritismo, astrologia, alquimia, hermetismo, tarô, ufologia e tudo o que há de pseudomístico no mundo. Nós convidamos aqui para o nosso programa o astrólogo Olavo de Carvalho, um dos pioneiros do movimento astrológico do Brasil. Ele dirige a Sociedade Brasileira de Astrocaracterologia, o astrônomo correspondente em Aquário. Esse mergulho na psicodelia mística levou o guru a adivinhar quem? René Guénon e Schuon. Nos anos 80, Olavo era tão influenciado por Schuon que passou a viver numa comunidade mística islâmica, uma tarica em São Paulo, período da qual praticou poliamor e aprofundou-se no estudo da gnose sufista islâmica. Sim, Olavo de Carvalho, depois de ser comunista, passou pelo Islã. Não era muçulmano, mas foi parceiro de Schuon para aumentar a influência das taricas no meio acadêmico ocidental. Foi nesse meio que Olavo de Carvalho formou sua filosofia. Depois de um tempo, Olavo brigou com Schuon, levando a consequências judiciais à seita que participava. Por isso hoje, ele se defende e jura para os seus seguidores que a filosofia destrutiva do perennialismo já não guia mais as suas visões de mundo. Na prática, não é bem assim. Vejamos, por exemplo, um pedaço de uma das suas obras, O Jardim das Aflições. A ascensão do Império Mundial é, como vimos, uma ameaça tenebrosa. O que está em jogo no mundo não é um mero conflito entre ideologias, mas sim a possibilidade da sobrevivência espiritual da humanidade num mundo onde todas as opções ideológicas antagônicas se uniram num pacto entre inimigos para varrer da face da terra o legado das antigas religiões. Ora porra! Por isso, por mais que Olavo critique seus antigos mestres, por detrás do Olavão conspirador anticomunista, ainda há um perennialista radical. Alguém que não age sobre qualquer lógica cristã, mas vive e prega o inverso delas. Ao invés da compaixão, o rancor. Em lugar da humildade, a soberba. Ao invés de oferecer a outra face, a violência, palavrões, xingamentos. Isso é Olavo. Aquele que se apropria de símbolos, conceitos, práticas e textos sagrados para criar a sua própria filosofia destrutiva. Olavo, como ele mesmo diz... Eu vim para aprender com tudo. É só isso que eu quero. Eu não quero pão, não quero dinheiro, não quero cargo público. O que eu quero mesmo é E apesar desse contexto todo, o falso guru ainda precisava de uma teoria conspiratória mais moderna para chamar de sua. Algo mais atual que o perennialismo. E foi nessas que ele tomou contato com as paranoias de um americano chamado Alex Jones, do InfoWars. Alex Jones ficou rico disseminando teorias da conspiração nos Estados Unidos. Jones é um dos principais propagadores das ideias de marxismo cultural, ideologia de gênero e antiglobalismo. E é dessa fonte que o Olavão importa tudo pra cá.
Essas teorias da ofensiva globalista para destruir a cultura ocidental cristã patriarcal têm alvos específicos e culpa a diversidade como mal destruidor da sociedade. Feminismo, politicamente correto, gays, liberdade sexual, imigrantes, enfim. Todo mundo menos eles, os homens espirituais, lembra? Claro, como toda teoria da conspiração, a teoria globalista de Jones foi construída sim com algumas verdades, mas muita imaginação. Em resumo, temos uma mistura da lenda dos sábios de Sião com o livro The Open Conspiracy, uma ficção distópica do escritor H.G. Wells e que descreveria o tal globalismo moderno. Globalismo esse que obviamente também conta com um grande vilão, um comandante-chefe supremo e poderoso de toda a nova ordem. O nome desse comandante é George Soros, o dono da parada toda. Soros é um judeu, bilionário, filantropo, húngaro-americano, ou seja, ele tem todos os elementos para a ultradireita americana conspirar como aquele que é pai de todo o esquerdismo mundial. A ironia, porém, é que Soros teve um papel relevante no fim do regime comunista na Hungria, quando ele precisou sobreviver adotando uma falsa identidade e trocando seu sobrenome de Schwartz para Soros. Depois de fazer fortuna nos Estados Unidos de maneira bem crítica e polêmica, o investidor destinou 32 bilhões fundando a ONG Open Society Foundations, uma ONG com presença em centenas e milhares de países, com defesa pela democracia liberal e pelo fim do comunismo. Porém, o que incomoda é que as suas doações vão para institutos que financiam o Estado de Direito, democracia representativa, serviços sociais, direitos humanos, combate à corrupção, diversidade, enfim, tudo aquilo que aqui no Brasil é chamado de esquerdismo. Porém, saiba, a filantropia é uma estratégia de marketing clássica de bilionários, não é benevolência santa. Hoje todo mundo já esqueceu, mas nos anos 90, Soros era conhecido por ter se beneficiado da quebra de bancos na Inglaterra e da crise nos Estados Unidos, e ele já foi considerado inimigo de diversos países por fugir com seus capitais e lucros quando lhe interessa. Sua filantropia, portanto, sempre foi a de limpar a sua barra. O que George Soros é, de fato, é um ultraliberal mega capitalista. E quem te conta a conspiração globalista não conta a história inteira. Não explicam o que esses magnatas têm a ganhar de lucros para os seus negócios amparando movimentos pró-humanidade. Não explicam também que há tantos outros bilionários, como os irmãos Koch, que fazem o mesmo tipo de financiamento a think tanks de direita pelo mundo. Você sabia disso? Isso é bem mais normal do que parece, mas não determina, no entanto, os rumos decisivos dessas pautas e dessas causas. É a natural disputa de narrativas. Na verdade, o discurso anti-globalização antigamente não tinha esse caráter ultranacionalista. Ele se iniciou nos anos 90, depois da desilusão com o regime socialista soviético, quando acordos como a NAFTA foram aprovados, prometendo que com o fim da União Soviética, tudo seria resolvido com o Novo Mundo. O que a maioria acabou vivendo, porém, foi a abertura para a circulação livre de fronteiras de mercadoria, ao mesmo tempo que impedia trabalhadores de circular entre países. E o que foi gerado foi ainda mais pobreza, desigualdade e desemprego a nível global. Daí nasceu da esquerda o tal discurso anti-globalização, mas a partir dos anos 2000, depois da ascensão de parte das esquerdas às esferas de poder, não demorou muito para que alas da direita começassem a fazer as suas críticas de globalização. E daí até o globalismo cultural, encampado por uma direita mais radical, foi um pulo, com destaque para a xenofobia do globalismo. Então, é globalismo ou globalização? Na verdade, o que tem sido demonstrado é que o antiglobalismo significa, de fato, o oposto do nacionalismo no século XXI. Antiglobalismo é a nova palavra para mascarar ultranacionalismo. Como o termo nacionalismo saiu de moda depois dos excessos do século XX, foi preciso construir uma nova narrativa. Uma narrativa que nos diz que os maiores capitalistas da história trabalham para a construção de um socialismo de longo prazo, dividido em várias frentes. E segundo Olavo de Carvalho, até os militares de 1964 eram socialistas fabianos. Por mais bizarro e contraditório que pareça, a ideia dessas pessoas é formar uma espécie de internacional nacionalista, onde cada país por si só torce para os outros que também só pensam em si mesmos. Loucura? Contradição em termos? Não é à toa que, assim como Guénon, recentemente Alex Jones admitiu estar em transtorno paranoico. Olhando para a vida real, essas teses não fazem o menor sentido.
As decisões como FMI, ONU, Banco Mundial não têm assim tanto poder. As decisões da ONU também não são exatamente soberanas. Os multibilionários não têm só uma opinião. E o nosso país sempre defendeu o multilateralismo como ordenador da nossa política. Mesmo durante a ditadura militar, os generais participaram ativamente de fóruns multilaterais. Então, por que tanta paranoia? A paranoia tem a ver com uma busca por respostas. Estamos todos querendo entender por que o país não dá certo. Dos sábios de Sião a Napoleão, quem tiver uma explicação convence. Isso é um perigo. Os desesperados podem acabar servindo a ideias cada vez mais individualistas e destruidoras, como queria o perennialismo. Hoje em dia, oposição é sanidade. Assim, tudo que for diferente do seu padrão se torna ameaçador. A sexualidade do outro, a perspectiva política do outro, as construções de relações do outro, a fé do outro, enfim. Qualquer coisa do outro é um perigo. Afinal, o inferno são sempre os outros. É só parar para refletir. Toda vez que Olavo critica um filósofo, seus alunos vão ler o acusado na fonte ou acreditam na destruição do guru. Para Humberto Eco, que já apareceu aqui no Meteoro, no episódio do Olavo, é o ressentimento, o sentimento que está por trás de toda a teoria da conspiração. Pois assim, fica mais fácil de explicar e suportar os próprios infortúnios. É tudo culpa deles. Vida que segue com os meus problemas, porque a culpa não é minha. Talvez parte da solução esteja aí, naquilo que se quer evitar, os outros. Precisamos voltar a cultivar diferenças, compaixão, empatia pelos outros. Desativar afetos do ódio é mostrar que não há nenhum monstro embaixo da cama. Quanto mais as pessoas se encaminharem para esse tipo de individualismo, mais sentido de mundo a gente vai perder. E é essa a maldade das teorias da conspiração. Quanto mais as pessoas denunciam a loucura, mais isso fortalece as convicções de quem acredita nelas e que elas são reais. E infelizmente, ainda vai ter muita gente sendo contra e xingando quem ousar ser contra. Buscar um inimigo poderoso e invisível é o maior poder da conspiração. Olha, nada contra quem gosta de perder tempo com tais especulações. Mas será que a vida não é curta demais para acreditar em tudo isso? Tudo isso? Muito obrigado ao canal Normose pela parceria e muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. O link para se inscrever no canal Normose vai aparecer aí no finalzinho, depois que eu tiver a chance de agradecer também o Everton e o Éden, que aparecem aqui nessa foto, com Zeus, Nina e Apolo. Obrigado, gente. Beijos e lambidas. Valeu, falou!